Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que grande vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro, segunda seguida, importante em termos de G6 para buscar essa vaga na Libertadores do ano que vem, mas a gente precisa falar de algumas coisas que acontecem no São Paulo, né? O São Paulo que fez um alto investimento sim, montou um time extremamente qualificado e competitivo, mas que esses jogadores eles acabaram não encaixando, não dando conta do recado, muito por conta de lesões, muito por conta da mudança repetitiva de trabalho, né? Uma hora é o Wagner Mancini interino, outra hora é o Cuca, outra hora é o Fernando Diniz, complica para você montar uma equipe. Eu sempre digo que formar um time não basta apenas você contratar, né? Um time ele é formado por uma estrutura. É muito diferente do que você simplesmente contratar um jogador para cada posição. Eles precisam entender o sistema de jogo, precisam ter um padrão definido, precisam se entender no entrosamento para que a coisa aconteça dentro de campo. São muitas variáveis, né, para você montar uma equipe de futebol. E o São Paulo contratou bem, reforços de nome, Hernanes, Alexandre Pato, Daniel Alves, o centroavante Pablo, e tinha jogadores da base surgindo já, sendo colocados paulatinamente na equipe titular. Eu acho que o Campeonato Paulista foi a principal amostra disso, né? Quando o São Paulo, ali treinado pelo Mancini, vejam só que curioso, na reta final, porque o Cuca ainda não poderia assumir, ele cresce na competição, foi exatamente quando entram no time o Luan, o Lisieiro e o Igor Gomes. Além do Antony, que desde o ano passado já era uma realidade junto com o Elinho, e o Antony acaba desabrochando mais fortemente do que o seu companheiro. Só que o cara que se destacou nessas finais do Campeonato Paulista foi justamente o Igor Gomes, que acabou deixando de ser titular inexplicavelmente durante todo o Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez nesse Brasileirão que o Igor Gomes começou um jogo como titular. Já vinha entrando, atuando bem, já vinha recebendo oportunidades parcas, né? Foi emprestado para treinar com a seleção brasileira. Quando o Daniel Alves foi convocado, ele foi lá simplesmente para treinar, né? Junto com os outros jogadores convocados, e deixou o São Paulo aqui como se o São Paulo não precisasse dele. Eu sei que muita gente vai dizer, e talvez até os treinadores, de que ele disputava ou disputa a posição com o Hernanes. Mas, gente, o Hernanes, eu tenho o maior respeito pela história dele, tenho certeza que o São Paulino também, mas é um cara que veio do futebol chinês, sofreu com lesões e não consegue entregar tecnicamente, até fisicamente, aquilo que já fez em outros tempos. Quer dizer que ele não pode fazer isso? Não, pode ser que na sequência ele consiga fazer isso, mas por enquanto não está sendo assim. E aí você tem um moleque que tem uma desenvoltura, uma personalidade, uma capacidade, ele é muito leve dentro de campo, o Igor, né? Ele se desloca com muita tranquilidade, parece fácil isso para ele. Não estou dizendo aqui que ele é um craque, que meu Deus, não é isso. Mas é um jogador que desde que subiu e desde que recebeu oportunidades no time titular se mostrou muito útil. E numa faixa de campo que, nossa senhora, você precisa de um jogador assim. E o São Paulo tem. E o São Paulo tem na base. E eu acho que agora deve ter caído a ficha do Fernando Diniz, né? Opa, eu não posso abrir mão mais desse moleque. O cara que entra como entrou nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Faz um gol numa jogada do Antony, né? 2 moleques. E depois dá um passe maravilhoso pro Vitor Bueno. Fora outras coisas que ele fez, né? Tabelamentos e presença de área. Ele faz esse vai e vem muito bem. E é raridade isso no futebol, jogador com essa característica. Então demorou para o São Paulo acordar e ver que o Igor Gomes merecia uma titularidade. A gente já falava há muito tempo aqui no canal, rede social, a gente estava batendo nessa tecla. E agora, acho que contra o Palmeiras, no clássico da quarta-feira, o Igor será titular e tem que ser, junto com o Lisieiro, junto com o Tietê talvez, ou o Luan. O Tietê é titular absoluto, né? Mas enfim, para dar mais mobilidade. A gente notava, né, que o São Paulo, apesar de estar tentando construir um padrão, ainda era um time muito pesado, muito lento, muito travado, muito por conta do Hernanes, do Daniel Alves. Eu sei que o Daniel Alves é titular desse time, mas eu acho que o Daniel deve jogar na lateral para poder centralizar, fazer o jogo, fazer a sua armação ali pelo lado, chegar bem à frente. E aí o meio de campo seria basicamente esse formado nesse jogo contra o Galo. O Galo acabou se defendendo, teve uma chance lá com o Guga, né, que o Volpi fez uma grande defesa,
mas não criou tantas oportunidades. O São Paulo dominou o jogo, se a gente for olhar os 90 minutos, e mereceu a vitória, uma vitória, como eu disse, importante, contra um time que, embora hoje esteja mais distante ali do G6, a gente sempre coloca, né, o Galo com uma possibilidade, pelas peças que tem, de chegar mais à frente. Nesse momento não é o caso. Afirmações do São Paulo. O São Paulo tem uma dupla de zaga que, olha, o Volpi acho que falou, né, após o jogo, que o São Paulo tem a melhor dupla de zaga do Brasil. A gente tem boas duplas de zagas, né, especialmente no Flamengo, por tudo que vem fazendo o líder do campeonato. Agora, é impressionante que o Arboleda e o Bruno Alves estão jogando. Eles estão jogando uma barbaridade, uma enormidade, e incrível, né, num time do Fernando Diniz em que a defesa ela tem a sua valência, tem a sua virtude, mas que se faça justiça. Não é apenas com a chegada do Fernando Diniz. O Arboleda e o Bruno Alves... O Bruno Alves foi sacado do time para a entrada do Anderson Martins em algum momento pelo Cuca, né? Que também é um bom zagueiro, né, pela saída de bola mais qualificada, mas o Bruno Alves está jogando demais, e o Arboleda nem se fala. Então, esses dois zagueiros do São Paulo já são uma realidade e é uma das coisas fantásticas que o Tricolor tem nessa temporada. O Volpi, acho que o São Paulo vai fazer um esforço para comprá-lo aí, porque junto ao Querétaro do México, porque ele tem um contrato de empréstimo só até o final do ano. Ele é uma realidade, é o cara que mais deu segurança depois da saída do Rogério Ceni. O Igor Vinícius também deve ser comprado, pertence ao Ituano aí, embora, né, o São Paulo tenha o Daniel Alves e o Juan Fran. Esse moleque, ele começa a jogada ali com o Antony, que faz o cruzamento para o Igor Gomes fazer o primeiro gol. Ele tem sequência, ele tem futuro, e eu acho que ele deve permanecer. O Reinaldo é uma realidade também, e o Vitor Bueno, olha... lembrou aqueles momentos do Santos, em que ele foi apontado um dos principais meias aqui jogando no Brasil, numa função um pouco diferente. Ele era mais camisa 10 lá no Santos, mas jogava também aberto porque ele tinha o Lucas Lima no time, mas ele era mais meia, né? Ele tá jogando um pouco aberto porque é difícil hoje você ter um meia centralizado que pisa em cima da bola, né? Você precisa dessa intensidade, esse deslocamento, e o Vitor Bueno tá entregando isso, e não à toa tá merecendo a titularidade também. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui embaixo, te inscreve no canal e vamos juntos. Até a próxima. Tchau!